Bom, as reações seguem de todos os setores de empresas. A Netflix, por exemplo, anunciou uma radical decisão de não adicionar canais estatais na plataforma, canais estatais russos. Ô Bruno, a gente tem visto uma série de reações das empresas. O que a Netflix fez está num nível maior ou na média do que as empresas têm anunciado de sanções do setor privado ao governo russo? Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan News. A gente está acompanhando desde cedo os variados setores, variadas empresas globais que estão reagindo a essa guerra. Olha, eu vou destacar agora duas das principais empresas de tecnologia do planeta. Vou falar primeiro da Netflix. Ela está em compasso aí ao mercado, respondendo a sua pergunta, Piotr, e falando especificamente da Netflix, que é a maior plataforma de streaming do mundo, decidiu ir contra uma determinação do governo russo e afirmou que não permitirá a transmissão de 20 canais de TV estatais no seu poderoso catálogo. Segundo informações da Fox News, a Netflix disse que, dado o atual cenário de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não há planos para acatar uma ordem do governo de Vladimir Putin. Na Rússia, existe uma particularidade diferente de outros países, por exemplo, como do Brasil. Lá na Rússia é diferente desde o ano passado, desde 2021. O governo obriga a empresa americana, fundada por Reed Hastings e com sede na Califórnia, a fazer a transmissão das TVs a partir de março para os usuários dos serviços no país. Ano passado, o órgão de fiscalização e censura das comunicações na Rússia incluiu a Netflix como um serviço audiovisual, já que a gigante do streaming possui mais de 100 mil usuários diários no país e impôs a obrigatoriedade de que o serviço transmita 20 canais de TV estatais, entre os quais o Channel One, um dos principais veículos de mídia aliados ao Kremlin, o de entretenimento NTV e um dedicado à Igreja Ortodoxa Russa, intitulado Spaz. De acordo com o site The Moscow Times, a plataforma também deve proibir a promoção de extremismos e precisará identificar conteúdos com temática LGBT+. A Netflix não comentou ainda quais são as medidas que tomará para impedir que a Rússia restrinja seu funcionamento no país, caso mantenha o posicionamento de não cumprir o estabelecido pelo Kremlin. Eu estou falando aí de uma grande, poderosa empresa de tecnologia americana. O Bruno, o Google também anunciou nesta terça-feira o bloqueio de canais do YouTube ligados à rede TV russa, Today, e ao portal Sputnik em toda a Europa. Os dois veículos de comunicação estatais são controlados e financiados pelo governo russo. A ação do YouTube segue medida semelhante feita na segunda-feira pelo TikTok, um braço da empresa chinesa, é isso? É exatamente isso. Agora, na verdade, eu vou falar de uma empresa muito maior do que a Netflix, né? De uma das empresas mais valiosas aí do planeta, o Google, que anunciou nesta terça-feira o bloqueio de canais do YouTube ligados à rede de TV Russia Today e ao portal Sputnik. Elas seguem, como você bem falou, Piotr, elas seguem uma ação que o TikTok fez na última segunda-feira. As paralisações seguem uma campanha aí coordenada nos últimos dias por autoridades europeias para cortar o que dizem ser propaganda tanto do Russia Today e do Sputnik. Funcionários da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, se reuniram com funcionários de tecnologia de várias empresas para pedir ações mais duras. Os canais russos negam estarem fazendo propaganda do governo russo, né? E disseram que as ameaças de bloqueios são injustificadas. Bruno, por enquanto, obrigado pela gentileza. Deixa eu voltar a Camila Abdelmalak, que está conosco também, porque nós temos visto os mercados no mundo desde o começo das tensões, quando tropas russas ficaram ali
nas fronteiras da Ucrânia. A gente, naquele momento, já teve uma disparada do preço do barril do petróleo, e conforme as notícias vinham, subia e descia, mas a gente manteve o mercado, a gente viu o mercado tenso desde aquele momento. Tivemos uma disparada recente na semana passada com o anúncio por parte do governo russo que poderia usar, por exemplo, armas nucleares. Ele colocou o armamento, as unidades de armamento nuclear em prontidão. Não fez nenhuma menção de que as usaria, mas as colocou em prontidão e, claro, isso chama atenção porque seria uma hecatombe nuclear no planeta se a gente começasse agora uma guerra nuclear. Mas a gente tem visto o mercado tenso. Aqui no Brasil o mercado está fechado, né, Camila? Porque nós estamos no feriado de carnaval, mas reabre amanhã. Agora, nós temos as reações que tem nos mercados asiáticos e no mercado europeu, sobretudo, né? Exatamente. Boa tarde, Piotto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. A gente não tem um sinal único olhando para o mercado acionário. Os mercados asiáticos, 2 dias, segunda e terça-feira, fecharam em alta por conta do movimento das commodities, esse gargalo de oferta que a gente vem acompanhando dos agropecuários, dos preços de energia em relação ao petróleo, também em relação a outras commodities metálicas, como é o caso do minério de ferro, e isso vem beneficiando alguns mercados. Inclusive, é essa situação olhando para a nossa bolsa, para o Ibovespa. Já o mercado europeu, que sofre mais, ainda mais no aspecto das sanções que estão sendo impostas aos bancos e às empresas russas, esse mercado sente mais e hoje caminha para um encerramento de negociação próximo de 3%. Então, a expectativa em relação ao mercado brasileiro, já na quarta-feira, é de que talvez a gente não tenha um dia tão ruim, porque a negociação das ações de empresas como Vale e Petrobras mostram uma alta de 4% lá em Nova York, na atuada do preço do barril do petróleo, que está mostrando uma alta nessa terça-feira de 10%, com o preço do barril do petróleo tipo Brent ao redor de $106. Posso fazer uma pergunta? Pois não, Bruno. Bom, eu acabei de falar de 2 gigantes aí americanas que estão listadas na Bolsa Americana, né? Tanto a Netflix quanto o Google. Essa pergunta eu faço para você, Camila. Ontem, a Bolsa de Nasdaq em Nova York, ela fechou em alta. A Bolsa de Nasdaq que reúne aí as principais empresas, companhias americanas de tecnologia. Muita gente me pergunta, inclusive, como essas 2 empresas, né, a Bolsa de Tecnologia subiu enquanto a maior parte dos setores no mundo de empresas listadas em bolsas caiu. Tem uma explicação aí específica? Evidentemente, a gente sabe que no semestre passado muitas empresas de tecnologia foram penalizadas por outros motivos, mas desde que a guerra na Ucrânia começou, elas aparentemente subiram, como foi o dia de ontem. Tem uma explicação específica? Exatamente, é uma situação que ela é bem complicada porque não diz respeito só a essa questão da tensão entre Rússia e Ucrânia. A gente vê no cenário econômico uma expectativa de elevação de taxa de juros pelos Estados Unidos, e agora com esse conflito militar e a possibilidade de um impacto econômico severo em todas as economias do mundo, a expectativa é que talvez o Banco Central dos Estados Unidos não seja tão agressivo com o processo de elevação de juros que prejudica principalmente as empresas de tecnologia que têm o seu valor no futuro e que dependem muito de financiamento para as suas atividades. Então, essa expectativa de que talvez no mês de março, quando o Federal Reserve começará a elevação da taxa de juros, de que talvez não seja tão agressivo, ele comece num passo mais lento, está beneficiando as empresas do setor, mesmo em meio a todo esse cenário tumultuado.